Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus é amor. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. O homem foi feito originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Deus em simplicidade, em singeleza. Deus é singelo, Deus é simples. Deus se esconde e se revela em simplicidade.
O Sr. Jim Dorsey era um ateu. Um certo dia se encontrou com uma garotinha que vinha da escola dominical e ele lhe perguntou, ousadamente, por que perdes tempo indo à igreja? A garotinha lhe respondeu, porque creio que há um Deus. Então ele, mais ousadamente, lhe disse, filhinha, tu estás tão errada em crer tais coisas. Então a menininha se inclinou e cortou uma florzinha de um matinho e perguntou ao ancião ateu, Senhor Dorsey, pode me dizer você como é que esta florzinha vive? Ouvintes, ali foi o fim do argumento. Como resultado dessa experiência, o homem foi gloriosamente convertido a Jesus Cristo, como que com 85 anos de idade. Então, como você pode ver, não encontramos a grandeza e realidade de Deus revelada nas coisas grandes das quais pensamos. Porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Isto agrada a Deus, revelar-se e logo ocultar-se e logo revelar-se nas coisas singelas, justamente para passar por cima dos que esperam Deus através de grandes coisas, de grandes homens, de grandes meios. Isto acontece justamente para isto. Eles esperavam o Messias, mas quem sabe esperavam assim, Deus pegava uma manivela e fazia descer uma escada de ouro. Então o Messias desceria ali e seria recebido pelo sumo pontífice com toda a honra, toda a pompa de um que haveria de se assentar no trono de Davi. Então eles teriam crido no Messias. Mas quando o Messias estava no estábulo, misturado com feno, eles não puderam ver. Estas coisas passam por cima do homem. Mas você pode dizer, perguntando, por que operaria assim um Deus justo? É justamente porque o homem foi feito originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. E por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Agora notem, uma ovelha não pode guiar-se a si mesma. Tem que ter quem a guie. Há muitas ovelhas sem pastor. Elas são seus próprios pastores, pastores de si mesmas. Mas uma ovelha não tem liderança própria. O profeta desta era viu dali uma ovelha mãe balindo e de cá o seu bebezinho, seu cordeirinho, balindo também, chamando pela mamãe, e parecia que estava tão fácil se encontrarem. Mas não conseguiam, porque elas não têm liderança, precisam do pastor. Foi quando ele tomou aquele pequeno cordeiro nos seus braços, e aquele cordeirinho com seu focinzinho no seu peito, fungando, e o profeta orou a Deus, ó rocha eterna,
segura-me e guia-me também em seus braços fortes. Desta forma, como eu estou guiando este cordeirinho para sua mamãe, então uma ovelha não pode guiar-se a si mesma. Tem que ter quem a guie. Até mesmo, você sabe que havia um bode para guiar a ovelha para o matador. Ainda existem esses bodes. Estão guiando ovelhas para os matadores, não é? Cegos guiando cegos. E ambos caindo no buraco. Mas aquele bode que guiava para o matador, quando chegava na hora H, ele pulava fora. E deixava então as pobres ovelhas seguirem para a morte. Vamos pensar nisso. Deus se esconde e se revela em simplicidade. E o homem foi constituído para crer. Originalmente, ele não deveria cuidar-se de si mesmo. Foi a queda que trouxe todas as apreensões, para que assim pudesse morrer. Porque tu és pó, e em pó has de tornar. Sendo como uma ovelha, e uma ovelha não podendo guiar-se a si mesma, tem necessidade do Espírito Santo. E este é quem deve nos guiar. O Espírito Santo é quem deve estar nos guiando. Mas ele o faz através de simplicidade, de humildade. Oxalá que todo o mundo eclesiástico pudesse parar, descer de seus cavalos, caírem deles, como o então Saulo de Tarso caiu a trombar com aquela luz no caminho de Damasco, e pudessem ver Deus escondido e revelado na simplicidade da mensagem deste profeta. Mas as suas paredes, os seus credos, os seus dogmas não o permitem. Eles creem em Deus e querem fazer grandes coisas para Deus. Eles acham e compreendem que Deus é tão grande que precisa de grandes homens e de grandes coisas aqui na terra. Mas está aí justamente o erro. Deus não precisa de grandes homens. Deus não precisa de grandes mulheres. Deus não precisa de grandes torres. Deus não precisa de ouro nem prata. Por isso São Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Se você pensa que Deus precisa de sua grandeza, você está completamente errado. A maneira de subir é descendo, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então assim é feito o homem, e Deus fez todas as suas obras tão singelas, para que as pessoas simples as pudessem entender. Elas são compostas de pequenas leis. Coisas simples dão vida a uma flor. E ninguém jamais pôde explicar a vida. O homem pode colocar um enorme transatlântico no mar, mas não pode dar vida a um pequeno peixinho, um lambarizinho. Ele não pode dar vida. Ele pode pôr um monstro de aço no ar, fazendo grande barulho e queimando os gases que protegem a atmosfera, a Terra. Mas ele não pode criar uma beija-flor, dar vida para uma pequena beija-flor. Deus se faz simples juntamente com os simples, para assim ser entendido pelos simples. De outra maneira, disse em Isaías capítulo 35, até mesmo os loucos não errarão.
é tão singelo, mas tão singelo, que aqueles que estão olhando somente em aparência, e esperando Deus através de grandes homens e grandes coisas, não perceberão. Se há um grande aviso, se há uma grande mensagem, se há um grande anúncio nesta era, é este: Deus nos enviou o profeta Elias, que restauraria todas as coisas. Mas um grande homem batista, diretor do jornal Batista na América do Norte, muito amigo do irmão Branham, do profeta desta era, estava almoçando com ele em sua mesa. O profeta estava comendo com ele, com o diretor daquele jornal Batista, no dia que estava justamente em manchete daquele jornal: precisamos de um profeta para retornar. Mas o profeta estava comendo com o diretor do jornal. E aquele diretor não sabia que ali estava o profeta pelo qual eles estavam clamando. Por quê? Porque é tão singelo, e nós não sabemos que Deus é tão grande, que esperamos que seja um ser muito grande. Então passamos por alto as coisas simples, tropeçamos com a singeleza. Se você ler a Bíblia, você constatará que isto é verdade. Não conheceram o Messias porque ele veio num estábulo. Não conheceram os homens de Deus e não reconheceram-nos, justamente por causa da singeleza, e por virem se manifestarem totalmente contrário, fora, a parte da linhagem sacerdotal. Assim é como falhamos em nossa busca de Deus hoje, porque tropeçamos constantemente na simplicidade. Mas a menininha está aí dizendo: de onde vem esta flor, Sr. Dorsey? Aquilo foi o fim do assunto para aquele ateu de 85 anos de idade, que houvera sido um herói de guerra. Mas isso seria o fim do assunto para nós? Deus é tão singelo até o ponto que os sábios deste dia, e também dos dias passados, o passam por alto por uma distância incalculável, porque eles, em sua inteligência, sabem que não há nada semelhante à grandeza de Deus. Eles sabem, pela própria inteligência deles. Porém, Deus, em sua revelação, vem tão singelamente que eles o passam por alto e não o reconhecem. O grande evangelista Billy Graham faz aquela ilustração de um homem que pisou numa pequena formiga. E então se compadeceu tanto dela e disse: como vou reconstituir a sua fraquinha perna? Uma de suas pernas quebrou. Aquele homem foi se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, até ficar como uma pequena formiga. E então canalizar sua perna. Ele diz que assim Deus fez. Com isso ele está dizendo que Jesus Cristo não é segunda pessoa. Billy Graham pregou aí a unicidade de uma maneira tremenda, mas ninguém percebeu. Continuam crendo em três deuses, três pessoas distintas. Ele foi se diminuindo, até nascer num estábulo. Ele tinha que nascer de mulher. É o próprio Deus. Mas para ser filho tinha que nascer de mulher. Mas só o sangue de Deus poderia nos resgatar. E São Paulo disse à igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Mas isto foi numa simplicidade tão tremenda. Foi o homem que quebrou a perna da formiga
e se diminuiu até o seu tamanhozinho ali. Ficou tão simples, tão humilde, para poder reconstituir a sua perninha. Ah, grande homem, se soubesse subir humilde, saberiam descer humilde. Para se cumprir aquilo, se subisse como desceu, teria descido como subiu. Sobem com tanta arrogância, com tanta petulância, com tanto abuso de poder, com tanta jactância e soberba, que depois têm que descer com decepção, com humilhação, com desgraça. Mas se subissem como desceram, ah, sim, teriam descido como subiram. Isto é certo. Estude tudo isto bem. Pense na simplicidade de Deus, até nos cantos das aves. Você vai ver que foi Deus quem fez a terra. É grande. O céu e o mar, coisa grande. Você vai ver que foi Ele quem fez os minérios, os grandes fluviais. Você vai ver também que no verde Amazonas a passarada a cantar, foi Ele quem fez. E você ouve ao longe o seu lindo gorjear. Você vai ver também que quem está nesta pequena florzinha é Ele. E você vai mais do que isso. Ele está no seu pequeno coração. Quem fez o céu, a terra e o mar, quem fez os minérios e os grandes fluviais, no verde Amazonas a passarada a cantar, ouça ao longe o seu lindo gorjear, ouça ao longe o seu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. E Ele criou o homem originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Quer você ser assim? Deus tem se escondido e se revelado em simplicidade. A mensagem da era é como o estábulo naquele dia. Mas há pastores no campo que têm sido revelados, e haveria luz no entardecer para mostrar onde Deus está. Deus está na mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quer você sua liderança? Está você balindo como aquele pequeno cordeiro, em busca da paz, da certeza da vida eterna? Creia nesta mensagem. Viva esta mensagem. Entregue-se a ela de corpo e alma. E você estará seguro, feliz. Estará no seu lugar certo. Deus te abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You believe that scriptural? The Bible says, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Worship God with everything you have. All of a sudden there came a war against them. E de repente ali veio uma guerra contra eles. And the Swiss got their old sickle blades and sticks, rocks and what they could find. E os suíços apanharam todas as suas velhas foices afiadas e paus, pedras, e o que eles puderam encontrar. And went down out of the mountains to meet the enemy on the plains. E desceram das montanhas para se encontrar com o inimigo na planície. And there they were, standing there. E ali estavam eles de pé, All backed up. Just a little group of people. todos recuados, apenas um grupinho de pessoas, And a great marching army coming like a brick wall. e um grande exército marchando se aproximava como um muro de tijolos. They didn't have a chance.
Eles não tinham chance. But there was one, a hero among them, by the name of Arnold von Winkler. Mas ali havia um herói no meio deles, chamado Arnold von Winkler. And he kissed his wife and his babies goodbye a few hours before he went to battle. E ele beijou a sua esposa e suas crianças, dando adeus, poucas horas antes de ir para a batalha. He loved his home. Ele amava o seu lar. He loved his nation. Ele amava a sua nação. Therefore, his love constrained him to do something about it. Portanto, o seu amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. And he said, man of Switzerland, this day I'll give my life for Switzerland. E ele disse: homens da Suíça, neste dia eu darei a minha vida pela Suíça. Já achei uma flor gloriosa, a quem deseja a mesma terá. É a rosa de Saron preciosa, muito mais beleza terá. E no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Pois zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Cantar o hino. Não perdoeis o
coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto, vento após, do céu fogo e muito furor. Ouvi Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu
corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 em diante. Não extingais o Espírito. O Espírito com letra maiúscula. Não extingais. Quer dizer que ele pode ser extinguido, né? Não desprezeis as profecias, as pregações, a Bíblia. Examinai tudo, retende o bem. Tudo dessa palavra. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós agradecemos ao nosso Deus por Ele deixar a gente estar aqui mais uma vez. Senhor, isso significa muito, principalmente para mim. Para todos, por que não dizer? Todos que estão aqui presentes, todos que estão através da internet, igrejas, lares, que se tornem santuário, retiros, em todos os lugares, no Brasil e no mundo. Essa hora o presidente dos Estados Unidos pode ouvir a mensagem que vai ser pregada, se for dirigido para isso. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, agradecemos, porque o Senhor nos dirigiu para isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Pois bem, irmãos, aqui nessa escritura, que lemos já por várias vezes, está bem marcada, de vermelho. A gente vê espírito, alma e corpo. Isso quer dizer que somos triunos, né? Um corpo só. E não é tudo que nós fazemos no corpo humano que contribui com a nossa salvação.
Isso é muito claro. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. E tudo que o Espírito Santo, nesse caso, nós temos que dizer, frisar, Espírito Santo, usando nossos espíritos, nossas almas e, consequentemente, nossos corpos. O profeta diz que o inimigo ele é inofensivo se não encontrar um corpo para ele possa usar. E nem sempre as pessoas que são usadas pelo inimigo reconhecem que estão sendo usadas pelo inimigo contra o corpo do Senhor Jesus. E às vezes, pessoas que são usadas pelo Espírito Santo e não reconhecem, não sabem. O irmão Branham disse que os profetas no Velho Testamento falaram coisas que eles não entendiam, que eles não sabiam. E o próprio irmão Branham, depois de pregar, e que alguém havia dizia que ele havia falado certa coisa, ou a esposa dele, ele tinha que pegar a fita para ouvir. Então, me permito um testemunho próprio. Quando a gente está ouvindo uma mensagem, quer seja das recentes ou das, como ouvimos essa semana, pregada em 1980, às vezes eu fico pensando, sou eu que estou pregando ali? Que pregador é este? Programa de rádio. Eu vou ouvir o programa do rádio, coisa que eu faço constantemente, porque me alimenta. É interessante, não é? Me anima, me corrige, me exorta, porque o Espírito Santo aqui não tem dificuldade para corrigir, começando da plataforma. Porque Ele nos trata como filhos. E muitas vezes a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e não sabe. Às vezes ela fica até confusa depois.
às vezes até fica triste. Isso tem acontecido comigo, na experiência própria. Então, assim nós podemos entrar neste assunto aqui dos corpos. A mensagem em Cádiz Barneia, que marca aquele lugar, não é? Cádiz Barneia, parágrafo 41. Irmão Brana diz: temos 3 corpos diferentes nos quais moramos. Olha só. Um é humano. Humano. Eu sempre lembro de um repórter de noticiário que o câmara projetou ele bocejando. Eu acho que ele até perdeu o emprego, de certo. Mas ele disse: ainda sou humano. Abrindo a boca. E o pior é que ele não fez isso. Mas ainda sou humano. Você vai entender que a criança sofre a humanidade dela. E vai crescendo, sofrendo a humanidade. Porque a humanidade está sujeita ao tempo, matéria, espaço, luz. Então, vamos adiante. Temos 3 corpos diferentes nos quais moramos. Preste atenção, nos quais moramos. Voltando lá no início, o inimigo não pode fazer nada sem encontrar um corpo ao qual ele possa usar. O Espírito Santo também é a mesma coisa. E ele encontrou você. Cada ato, cada demanda que tem na vida, deve se perguntar: é o Espírito Santo que está me usando? Eu sei, o irmão Brana reconheceu quando ele pegou um espírito errado. Eu não sei como ele se livrou daquele espírito. Mas bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa que discerne que apanha um espírito errado. Porque aí ela vai conseguir expulsá-lo. Mas voltemos de novo aqui. Temos 3 corpos diferentes nos quais moramos. Um é o humano, o outro é o celestial e o outro é o glorificado. Oh, isso é mais do que bonito, não é? Bem mais. Um é o humano, o outro é o celestial e o outro é o glorificado. E então, presta atenção nisso aqui, se nos conhecemos no corpo humano,
o corpo mortal, nós nos conhecemos. O humano, às vezes nem sabe o nome, mas vê na igreja, passa ali na rua e assim por diante, não é? Então, a gente vibra com isso aqui. Se nos conhecemos no corpo humano, o corpo mortal, quanto mais nos conheceremos uns aos outros em um corpo glorificado. Aleluia. Então, você lê a história desde o Éden, os filhos de Deus, Abel, e também Eva, Adão. Não é porque eles pecaram, eles ficaram sem a cobertura. Deus dá cobertura quando a sua criatura máxima erra, né, se desnuda. Então você vem vindo. Eu gosto muito de fazer uma pausa na meretriz Raabe. É muito bonita a história de Raabe, que tinha que vender o seu corpo humano para homens, sofreu muito. Essas mulheres sofrem demais, apanham, são marginalizadas, por certo, sofrem demais. Ela deve ter sofrido muito no corpo mortal. Agora, você vê assim, quando o profeta afirma, quanto mais nos conheceremos uns aos outros em um corpo glorificado. Você vai conhecer Raabe. Você vai conhecer Abel, vai conhecer Adão. Não sei se você vai brigar com a Eva, mas você vai conhecer. Ele vem vindo, conhecer Sara, conhecer Abraão, e vem até chegar aqui. Nós nos conheceremos. Aleluia! Eu vou conhecer meu Pai? Eu creio que sim. Minha mãe, meus avós. Como é bom isso aí, gente. Hein? Pastor Jonas, você vai reconhecer a sua mãe, sua avó. Só isso dá para compensar todo o sacrifício de ter vindo, não é? De estar aqui, de estar na internet. Aleluia. E eu gosto sempre de bater na coisa, porque a cana é assim, passa uma vez, passa duas, diz que a garapa melhor é aquela que passa por último, meu bagaço, meu. E então, se nos conhecemos no corpo humano, um ou outro corpo mortal, quanto mais nos conheceremos uns aos outros em um corpo glorificado. Aleluia. Em Cádiz Barneia. Na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, vamos à frente com o assunto entregue ao profeta de Deus. Agora veja você
você nunca será um anjo. Começa por aí. Você nunca será um anjo. Você sabe disso. Veja isso, seu corpo glorificado, corpo celestial, corpo glorificado. Então você não vai ser um anjo. Você nunca será um anjo. Você nunca ficará velho. Oh, mas que coisa boa, gente. Você que não experimentou ficar velho, experimenta, para você ver. Lê o Salmo 90. Eu chego lá no médico e falo, doutor, é o Salmo 90, o senhor conhece? Ai, meu Deus do céu, você nunca ficará velho. Ei, velho, sai do caminho. Você nunca ficará velho. Você nunca terá rugas. Não vai ter preocupação, não. Não precisa preocupar. Glória a Deus. Passar cosmético, essa coisa toda, não vai ter. Hidratante, não? Hidratante, hidratar a pele é bom. Não faz mal, não. Você nunca ficará doente. Você nunca chegará atrasado. Você nunca ficará doente. Eu me comovo. Você nunca terá rugas. Você nunca terá uma preocupação. Por isso que ele fala, ora, gente, o que tem de acontecer, vai acontecer, deixa acontecer. Tem pressa que aconteça logo. Preocupação não tem virtude. Virtude é força, é poder, e preocupação rouba a virtude, a força, o poder. Não é vantagem. Agora, isso é do humano. É o corpo humano. Nunca. Olha, esse advérbio de tempo é bom demais nessa hora, não é? Nunca. Nunca terá rugas. Nunca ficará doente. Nunca terá uma preocupação. E você nunca será um anjo. Porque, sabe por quê? Porque o corpo glorificado é mais do que o anjo. É como Cristo. Teremos corpos semelhantes ao dele. E agora? Cabe preocupação? Cabe ficar debatendo, perseguindo, se ocupando tanto? Não faz isso não. Viva a vida, goze da vida cristã. Preocupação. Você nunca será um anjo, hein? Você será um ser humano, só que imortal. Imortal. Você sabe disso.
corpo imortal. Não morre nunca. Não tem esse negócio de durar 100 anos. Minha avó tem 100 anos de idade. Comemorar 105 anos, 110. A pessoa mais velha do mundo, 120, 130. Que é isso? Que é isto? Isso não é nada em relação à eternidade, ao corpo glorificado. Nem o milênio ainda é tempo, é 1000 anos passa. Apesar que já está na glória, não é? Mas é um tempo de Deus, o milênio. E depois do milênio, você lê aí Apocalipse 20, você vai ver a primeira ressurreição, e depois vai ver a batalha de Armagedon, depois vê a de Gog e Magog, vê Satanás ser lançado no fogo, e daí então você vai ver a cidade santa, a Santa Jerusalém, habitada por corpos imortais. Portanto, não tem cemitério, não tem vírus, não tem máscara. Não precisa máscara. Você vai ter um corpo glorificado como o seu, letra maiúscula, o corpo de Jesus, como o seu corpo. Vê Filipenses 3, 20 em diante ali. Você lê que você vai ver. É como o seu corpo, o corpo dele, corpo de Jesus Cristo glorificado. Você comerá. Oh, que coisa boa! Vai ser sem dieta. Sem dieta. Com medo de ficar barrigudo. Passando fome aí, comendo só folhinha. Com razão, Eloí comeu pão com manteiga, carne. Tomou leite com Abraão. Aleluia. Você comerá, beberá. Ai, Jesus. Eles encontraram Jesus já comendo um peixinho quando ele ressuscitou. Assado. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Você comerá, beberá, viverá, amará. Amor sincero, puro, ágape, não é? Não tem o amor de novela. E terá companheirismo para sempre e sempre. Nunca vais cantar rio profundo. Nunca. Nunca. Vamos para lá, vamos. Vamos. Não vai se embargar com nada, não. Não vai tropeçar com nada, não. Não vai botar isso em jogo, não. Cuidado com seus ouvidos. Seus ouvidos é para ouvir o que o Espírito diz. E terá companheirismo para sempre e sempre. Não com fantasmas voando ao redor no ar. Fantasmas, aquela coisa esquisita, né? Nunca, a Bíblia não ensina.
Deus fez os anjos, sim, mas Ele nunca fez de você um anjo. Ele está batendo nisso, não é? Ele te fez para ser humano. E Jesus desceu, Deus desceu, se fez carne, se fez homem para habitar aqui com o seu povo na terra. Jesus, para habitar com o seu povo na terra. Essas necessidades biológicas escravizam o homem, escraviza a mulher, vem as aberrações. Nada disso. Habitar com Jesus. E um dia Ele voltará naquele corporal, corpo glorificado. Não, Ele não vai cansar do caminho, ter dor de cabeça, como o livro a casa do príncipe Davi. Diz que ele, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, o menino ressuscitou e ele foi atacado por uma dor de cabeça terrível. Se assentou numa pedra, com as mãos na cabeça. Não vai ser assim não. E a Bíblia diz, ele cansado do caminho. Não vai. Não vai cansar do caminho. É num pensamento só nós vamos transpor o universo. Só mais uma reflexão. Quero lhes perguntar algo. O que vocês pensam dos hebreus lá embaixo no Egito? Quero que vocês pensem profundamente, sofrendo, fazendo tijolos para Faraó, escravos, apanhando. Deus fez o homem fez o escravo, diz o profeta. Quero que vocês pensem profundamente. Que tal os hebreus lá embaixo no Egito? Cada vez que aqueles capatazes batiam em suas costas e eram espancados pelo inimigo, cuspidos na face, chutados, seja lá o que acontecia com eles, ali descendo pela rua, eles olhavam naquele caixão, naquele pequeno caixão vermelho ali, aquele caixão. O que tem dentro daquele caixão? O corpo de José. José pediu para levar os ossos dele. E José é o tipo de Cristo. José é o profeta. E eles sabiam, através daquele sinal, que um dia eles sairão. O corpo de José não ficaria ali para sempre. Que um dia eles iriam sair. Agora vai transferindo para nós. Um dia
eles iriam sair. Um dia nós iremos sair. Jogar pedra em mim vai ser como jogar pedra na lua. Será que vai alcançar? Eles sabiam que um dia eles iriam sair. Agora, nós sabemos ou não sabemos que um dia nós vamos sair? Sofra as aflições, como um bom soldado. Aleluia. Graças a Deus. O corpo de José, o profeta, e eles sabiam, através daquele sinal, que um dia eles sairiam, que um dia eles iriam sair. Aquele foi o sinal que Deus lhes deu. Eles tinham um sinal. José disse: vocês não, o Senhor virá até vocês e Ele vos visitará, mas não deixem os meus ossos aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu preciso deles. Um dia, quando vocês saírem, levem os meus ossos com vocês. É o sinal. E cada vez que um hebreu, não importava o problema que estava enfrentando, muito maior do que os meus problemas, do que os seus problemas. Não importava o problema que ele estivesse passando, ele podia olhar para aqueles ossos e se lembrar de que havia uma promessa de que um dia ele iria para a terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter que parar. E vocês têm que ir embora daqui, ir para casa, deitar a cabecinha, dormir um sono gostoso e sabendo que um dia vai sair daqui. Um dia nós vamos sair. Que Deus aceite o seu louvor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele virá a esse mundo de novo. Ele virá, ó, espera seu povo. Ele virá e já está bem perto, mas ninguém sabe o dia e a hora que ele vai chegar. Ele virá para buscar sua igreja, não falhará, ele nos deu certeza. Ele virá e será de surpresa, e o mundo se lamentará. Ele virá desta vez com poder e glória, com os seus anjos por sobre as nuvens dos céus, do jeito que prometeu a todos quando escolheu. Cristo virá com certeza para arrebatar. Ele virá, os sinais já nos mostram. Ele virá,
majestoso em seu dia. E pela fé temos a segurança em dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Ele virá desta vez com poder e glória, com seus anjos por sobre as nuvens dos céus, do jeito que prometeu a todos quando escolheu. Cristo virá com certeza para arrebatar. Ele virá dessa vez com poder e glória, com seus anjos por sobre as nuvens do céu, do jeito que prometeu a todos quando escolheu. Cristo virá com certeza para arrebatar. Cristo virá com certeza para arrebatar.